A greve de servidores da Anvisa provoca falta de medicamento em hospitais. Uma testemunha-chave do caso Bruno é executada em Minas Gerais. Um comércio ilegal no Rio. Ex-moradores de áreas de risco estão vendendo apartamentos que ganharam do governo. Pesquisadores concluem que homens mais velhos têm risco maior de gerar filhos com autismo. O tempo seco deixa São Paulo em estado de atenção. No julgamento do Mensalão, o ministro revisor vota pela condenação de Marcos Valério e de um ex-diretor do Banco do Brasil. E erros no Brasileirão levam a CBF a destituir o presidente da comissão de arbitragem. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. As greves no Serviço Público Federal começaram a produzir consequências na área da saúde, prejudicando o diagnóstico e o tratamento de doenças graves. Almir precisou tirar o esôfago e parte do estômago, mas a cura do câncer depende da quimioterapia, interrompida hoje. O hospital está sem o remédio de que ele precisa. A médica foi bem enfática, você precisa tomar todos os ciclos. Então a gente está sem saída. O estoque de outros 10 medicamentos não dura uma semana. Outros pacientes do hospital podem ser prejudicados. O atraso na repetição significa você reduzir a quantidade de quimioterápico que o paciente está sendo exposto. Então isso pode claramente, já comprovadamente, isso pode reduzir a eficácia do tratamento. Os fabricantes dizem que a greve dos servidores públicos da Anvisa e da Receita Federal está retendo nas alfândegas os produtos químicos usados na indústria. Por nota, a Anvisa informou que 70% dos funcionários de áreas essenciais já voltaram ao trabalho e lembrou que os servidores da Receita realizam operação padrão. A Receita respondeu que libera todo o medicamento com a urgência necessária. No âmbito da Receita Federal, não existe nem retenção ou retardamento na liberação de medicamentos. Em todo o Brasil, de cada 4 hospitais particulares, 3 estão com os estoques no fim ou já tem algum remédio em falta. A informação é da associação que representa essas instituições. Outros hospitais e laboratórios do país também estão com problemas. Neste centro de diagnósticos em São Paulo, amostras coletadas de 4.000 pacientes estão armazenadas, mas as análises praticamente pararam. Os reagentes estão acabando. Acabarão todos os estoques nos próximos 4 dias. O prejuízo é total em relação à saúde desses pacientes. Segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, mais da metade dos materiais usados pelos laboratórios é importada. Hoje os hospitais estão desabastecidos e cada vez mais estarão se esses insumos e medicamentos não forem liberados. No Hemocentro de Jataí, em Goiás, há apenas 80 bolsas guardadas, mas sem os reagentes, elas não podem ser testadas. Vão para o lixo quando vencer o prazo de validade. Elas venceram e não foram liberadas, então algumas bolsas já estão começando a serem desprezadas. Em Brasília, o governo começou a descontar as horas paradas dos salários. O corte de pontos atingiu servidores em todo o país. No Ministério da Saúde, 1.500 funcionários receberam contra-cheques com desconto. Na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quase 700. E no Ministério da Justiça, quase 1.500, incluindo policiais, tiveram o desconto dos dias parados. Os representantes dos servidores reclamam da medida. Dizem que 30.000 funcionários e não 11.500, como divulgou o governo, tiveram descontos. Em muitos casos, os contra-cheques estão zerados. Desta forma, só assoda os conflitos, só assoda as ações e, evidentemente, não resolve a situação que está posta. O Ministério do Planejamento diz que nas 180 reuniões ofereceu o máximo que podia, já que nos últimos 10 anos, praticamente todas as categorias tiveram aumentos acima da inflação. E afirma que o governo cumpriu a lei ao cortar o ponto. Se o serviço não foi prestado, houve um rompimento do contrato de trabalho durante a greve, há que se fazer o desconto, e todos os gestores são orientados a fazer isso porque eles simplesmente têm que cumprir a lei. Em meio à queda de braço, hoje funcionários do Ministério das Relações Exteriores entraram em greve. Em Mato Grosso do Sul, a greve da Polícia Rodoviária deixa livre o acesso de carros que saem do Paraguai e entram no Brasil. No Paraná, em outro ponto da fronteira com o Paraguai, a fiscalização na Ponte da Amizade só foi regularizada no fim da tarde, com a chegada de 10 policiais federais.
O Ministério da Justiça informou que está deslocando policiais federais e rodoviários para lugares onde a greve causa problemas e não descarta empregar homens da Força Nacional para assegurar os serviços à população. Diante da greve, começou dentro do governo uma discussão sobre a segurança pública em grandes eventos, como Copa do Mundo e Olimpíadas. Alguns defendem que a coordenação das ações fique a cargo do Ministério da Defesa e não do Ministério da Justiça. A decisão será da presidente Dilma. Segundo a Receita Federal, mesmo com a greve de outras categorias, os seus funcionários estão trabalhando normalmente na Ponte da Amizade. Foi assassinado em Belo Horizonte um dos acusados de participar da morte de Elisa Samúdio. Sérgio Salles era primo do goleiro Bruno e estava em liberdade porque colaborava com as investigações. Sérgio ia a pé para o trabalho quando, segundo testemunhas, foi cercado a 2 quarteirões de casa por 2 homens em uma moto. Ele tentou correr para se esconder. Ele tomou tiro antes mesmo do local onde ele tombou, né? E onde ele tombou, provavelmente ele recebeu os derradeiros disparos. Ele foi executado com 6 tiros. Peritos passaram a manhã recolhendo provas. Entre as hipóteses do crime está de que ele foi assassinado porque era uma testemunha importante sobre a morte de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno, primo dele. Logicamente, nós temos que analisar essa hipótese da queima de arquivo e tantas outras que surgirem no curso de trabalho policial. Sérgio Rosa Salles, de 24 anos, foi um dos primeiros a dar uma versão sobre o que teria acontecido. Nesta reconstituição, feita no sítio de Bruno e exibida pelo Fantástico, ele mostrou onde Elisa ficava e apontou a participação dos acusados. Sérgio disse que ouviu Bruno e Macarrão confessarem que Elisa tinha sido assassinada pelo ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Ele falou que ela assim, você vai morrer, disse que ele foi dar a gravata nela. Aí quando ela caiu, disse que o Macarrão pegou e chutou ela. Mas poucos dias depois, Sérgio mudou o depoimento. Disse que foi torturado pela polícia para incriminar os colegas. Sérgio aguardava o julgamento em liberdade porque, segundo a justiça, colaborava com a investigação. No ano passado, enquanto esteve preso, ele chegou a dizer que foi ameaçado de morte por Macarrão. Foi transferido da penitenciária onde estava com os outros acusados. Solto, não fez nenhum pedido de proteção. Ele não estava inserido em programa de proteção à testemunha, até mesmo porque isso não foi solicitado por ele ou pelo advogado dele. A Câmara dos Deputados recebeu hoje uma proposta para uma mudança no tratamento legal dado hoje aos usuários de drogas. A proposta entregue hoje pela Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia vem com o apoio de mais de 100 mil assinaturas. Pelo documento, a posse de entorpecentes para uso pessoal seria considerada infração administrativa. Pela atual lei de 2006, comprar, guardar e transportar droga, mesmo que para consumo pessoal, é crime, passível de pena de 5 a 15 anos de prisão. Pelo anteprojeto, as quantidades para consumo próprio seriam definidas pelo governo e o usuário receberia penas alternativas. Certamente é um caso de saúde pública. E quem pode dar as formas e os meios para esse tratamento é o pessoal da área da saúde, o pessoal da área da educação, com a participação também muito importante das iniciativas no campo das religiões. Os autores da proposta dizem que não se trata de legalizar ou incentivar o uso de drogas. Segundo eles, em 21 países onde o dependente deixou de ser tratado como criminoso, não houve aumento no uso de drogas e o número de prisões caiu. Para este deputado, a proposta é inaceitável. É preciso de políticas públicas que combatam a criminalidade das drogas e não emancipe os usuários para que possam fazer e cometer essas loucuras. O anteprojeto vai ficar pelo menos 90 dias no site da Câmara dos Deputados, aberto a comentários, críticas e colaborações da sociedade. E depois disso vamos vislumbrar qual o encaminhamento que nós podemos dar a uma proposta dessa natureza. Daqui a pouco, o tempo seco põe São Paulo em estado de atenção. Ex-moradores de áreas de risco vendem apartamentos que ganharam do governo. O Jornal Nacional mostrou no mês passado o caso de 2 casais que disputavam a guarda de um bebê no Rio de Janeiro. Agora a Justiça decidiu dar a guarda provisória da criança aos candidatos que estavam na fila para a adoção. Hoje eles estiveram no abrigo para pegar o bebê. O outro casal tinha conseguido uma autorização para ficar com a criança, mesmo sem estar no cadastro de adoção.
Eles alegaram que ela seria soropositiva e que eles teriam mais condições de cuidar dela. Só que depois descobriu-se que o resultado do exame de HIV era falso. O Ministério Público investiga o caso. O Ministério Público vai investigar a venda ilegal de apartamentos que foram construídos com dinheiro público e doados a moradores de uma das maiores favelas do Rio. O Jornal Nacional registrou como o negócio clandestino é intermediado por uma associação de moradores. A reportagem é de Paulo Renato Soares e Mohamed Saik. Residencial Jardim das Acácias, complexo do Alemão, zona norte do Rio. Apartamentos de 42 metros quadrados, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda. Preço? Na base de 50 a 60 mil que eles pedem. Passa ônibus na porta, meu amigo. Tá valendo na faixa de 65 mil. A oferta é atraente, mas ilegal, porque eles ainda não são os donos dos apartamentos que querem vender. Os imóveis foram construídos com dinheiro público do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e doados em 2010 às famílias que viviam em áreas de risco ou que tiveram suas casas desapropriadas. Ao todo, são 920 unidades no complexo do Alemão. Quem vive aqui tem apenas a posse provisória. A escritura só será entregue em 2015. Até lá, os beneficiados se comprometeram por contrato a não transferir, alugar ou ceder o apartamento, inclusive a herdeiros, sem autorização do Estado. Quem não cumpre pode perder o direito ao imóvel. Mesmo assim, ninguém se preocupa em esconder esse comércio. Para vender, nós temos. Para vender, tem. Por que você está querendo vender? Eu nunca gostei. Isso aqui é muito apertado, é muito pequeno. Vê meu cachorro como é que fica. Na minha casa era grande, tinha quintal, tinha espaço. Agora, eu tô lavando roupa e tô chinelo lá embaixo. Você está querendo quanto no apartamento? Eu quero 60. 60 mil. E você só aceita pagamento à vista? Você divide isso? Como é que fica? Não, eu preciso de à vista, por quê? Porque as casas que eu tô achando, eu não tô achando parcelado. Se é uma negociação ilegal, não há como ter comprovação, documento. Aí entra a Associação de Moradores aqui da Grota, uma das regiões dentro do Complexo do Alemão. A associação funciona como uma imobiliária clandestina. Ajuda na transação e cobra por isso. Paga 2% em cima do valor. Entendeu? O valor que é vendido. Cada documento desse aqui paga 2%. Sem perceber que está sendo gravado, é o próprio presidente da associação que se apresenta para garantir a transação. Mas aí que valor legal tem? O valor legal que eu sou uma associação, eu estou reconhecendo a transação que vocês estão fazendo. Mas se ela não quiser me entregar o apartamento, a escritura definitiva, aí você me testemunha. Aí eu sou tua testemunha, que você comprou o apartamento dela. Não foi o que Wagner Bororó disse quando o procuramos para gravar a entrevista. Isso não existe. Isso não existe. O senhor nunca orientou ninguém a vir aqui, fazer o documento aqui, onde seria cobrado uma taxa? Nunca orientei nada. Ninguém. Depois, Bororó, que também é candidato a vereador do Rio pelo PSB, voltou atrás e admitiu a participação da Associação de Moradores. Quem serve de cartório hoje na comunidade para garantir quando existe uma venda é a Associação de Moradores. Todas as associações fazem da mesma maneira. Entendeu? Não sabia que estão cometendo irregularidade. Quem fiscaliza o uso dos apartamentos do PAC é o governo do Rio. Até hoje, nenhum beneficiado foi punido por descumprir o contrato. O Ministério Público Estadual vai cobrar explicações. A fiscalização acerca desses negócios tem que ser intensificada e essa garantia que a associação dá, na verdade, não garante nem a quem está vendendo, nem a quem está comprando qualquer tipo de direito. Uma transação ilegal e o Ministério Público tem todo o interesse em investigar. Olha, segundo o Ministério das Cidades, que liberou dinheiro para a construção dos apartamentos, a fiscalização do cumprimento dos contratos cabe ao governo do Estado. O governo do Rio declarou em nota que fiscaliza o uso dos imóveis. Depois de uma terça-feira com umidade do ar igual a de um deserto com 10%, a situação se tornou um pouco menos dramática hoje em São Paulo. Mas ainda assim o tempo continua seco, como na maior parte do Brasil. As queimadas se multiplicam em Cuiabá. No interior de São Paulo, a queda d'água de 45 metros desapareceu. Sinais do tempo seco que atinge todo o país e deixa o ar assim, poluído. Na capital paulista já são 35 dias sem chuva forte. Está muito difícil de respirar, nariz sangrando, olhos lacrimejando, está difícil.
A umidade relativa do ar aqui em São Paulo ontem chegou a 10%, a mesma encontrada no deserto. Hoje houve uma pequena melhora, mas o clima ainda continua muito seco. A baixa umidade deixou a capital em estado de atenção. Às 3 da tarde, o índice chegou a 20%, o pior do dia. O recomendado é em torno dos 60%. Então, quando começa a cair muito esse valor, quanto mais baixo for, vai ser mais intensa esses problemas para a saúde. Neste hospital, aumentou em 30% o número de atendimentos. As crianças lotaram a sala de inalação. Vânia ficou preocupada com a tosse seca do filho de 1 ano e meio. Hoje não aguentou, teve que vir. Já tem uns 3 dias que ele está assim. Os médicos lembram, em dias assim, não deixe de se hidratar. Água, chá, suco de fruta, os líquidos que as pessoas estiverem habituadas. Carregar essas garrafinhas de água com essa temperatura alta, essa é a principal medida. Também é necessário evitar exercícios físicos, principalmente debaixo de sol forte. Nas escolas de Ribeirão Preto, os esportes foram substituídos por atividades mais leves. Vamos torcer, pedir para São Pedro ajudar, mandar chuva. O tempo vai continuar seco na maior parte do Brasil. A falta de chuva é preocupante não só em São Paulo. Amanhã a umidade também deve ficar abaixo dos 20% em parte de Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. E podem ser registrados valores abaixo dos 30% nessa área maior, que pega 14 estados. O ideal para a gente respirar confortavelmente é de pelo menos 60% de umidade. Para piorar, não tem previsão de chuva nessas regiões até terça que vem. Amanhã faz sol entre o Rio Grande do Sul, o Ceará e o Acre. Chove do norte do Amazonas ao Maranhão e do Espírito Santo ao Rio Grande do Norte. A máxima será de 25 graus em Salvador e de 36 em Teresina. Pela segunda vez seguida, a revista americana Forbes classificou a presidente Dilma Rousseff como a terceira mulher mais poderosa do mundo. A presidente é capa da revista, que traz uma lista de líderes de governos, artistas e empresárias. Em primeiro se manteve a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e em segundo, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton. Daqui a pouco, o julgamento do Mensalão. O ministro revisor vota pela condenação de um ex-diretor do Banco do Brasil. O ministro revisor do Mensalão no Supremo votou hoje pela condenação do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, por 3 crimes. Ele acompanhou o voto que tinha sido dado pelo relator do processo. Hoje foi a vez do ministro revisor Ricardo Lewandowski. Ele começou a ler o voto pelo caso do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, acusado de ter recebido R$ 326 mil do esquema do Mensalão, operado por Marcos Valério. Em troca, Pizzolatto teria beneficiado a agência de Valério, a DNA Propaganda, com a antecipação de R$ 73 milhões e 800 mil num contrato entre o fundo Visanet e a agência. O réu confirmou ter recebido 2 pacotes do Banco Rural, mas disse que os repassou sem abrir ao PT do Rio de Janeiro. Lewandowski afirmou que esta versão não condiz com os fatos e, assim como o relator Joaquim Barbosa, votou pela condenação de Pizzolatto pelo crime de corrupção passiva. Recebido o dinheiro em seu apartamento, caberia ao réu comprovar que este foi entregue a outrem, mas não comprovou. Em seguida, Lewandowski analisou o crime de peculato, ou seja, desvio de bens por funcionário público em razão do cargo. O revisor, a exemplo do relator, procurou desmontar a tese da defesa de que Pizzolatto não tinha poderes para autorizar os repasses de 73 milhões para a agência de Marcos Valério. Segundo o revisor, Pizzolatto assinou 3 dos 4 repasses. Disse ainda que os serviços não foram prestados e que a agência apresentou notas fiscais frias para tentar comprovar os gastos. Lewandowski também afirmou que os recursos do fundo Visanet são públicos, já que o Banco do Brasil é um dos principais acionistas do fundo e aportou 170 milhões de reais entre 2001 e 2005 no fundo. Assim, a Procuradoria-Geral da República, a meu ver, demonstrou que o acusado Marcos Valério, sócio da DNA, apropriou-se de recursos pertencentes em parte ao Banco do Brasil, em conluio com o réu Henrique Pizzolatto e outros.
Ricardo Lewandowski concordou com o relator Joaquim Barbosa em outros pontos e também votou pela condenação de Henrique Pizzolatto por peculato e lavagem de dinheiro. Na última parte da sessão de hoje, o ministro Lewandowski votou pela condenação de Marcos Valério e de 2 sócios dele. Ao vivo de Brasília, a repórter Camila Bonfim traz os detalhes. Camila, boa noite. Boa noite, Bonner e Patrícia. Boa noite a todos. O revisor pediu e votou pela condenação por corrupção ativa e peculato de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbar. Ele criticou por 2 vezes a metodologia usada pelo Ministério Público na acusação e seguiu o voto do ministro relator Joaquim Barbosa. Para Lewandowski, existem provas suficientes de que os 3 se beneficiaram de desvio de dinheiro público do Banco do Brasil e do Fundo Visanet e, em troca, pagaram mais de R$300 mil ao então diretor de marketing do banco, Henrique Pizzolatto. Lewandowski citou como prova o fato de a agência de Marcos Valério ter emitido cerca de 80 mil notas fiscais frias. E, ao fim, pediu a absolvição do ex-ministro do governo Lula, Luiz Guxiquem, por considerar que não há provas contra ele. Amanhã, o revisor retoma o voto a partir da denúncia de corrupção nos contratos de Marcos Valério com a Câmara dos Deputados na gestão do então presidente João Paulo Cunha. Patrícia. Obrigada, Camila, pelas suas informações. E daqui a pouco a CBF destitui o presidente da comissão de arbitragem. Pesquisadores concluem que homens mais velhos têm mais risco de gerar filhos com autismo. Um estudo de cientistas da Islândia concluiu que quanto maior for a idade de um homem ao se tornar pai, maior será o risco de o filho dele sofrer de alguma desordem psiquiátrica. O estudo, o mais amplo feito até hoje, virou capa da revista Nature, uma das mais influentes publicações científicas do mundo. Geneticistas da Islândia estudaram 219 pessoas, entre pais, filhos e netos. Constataram que filhos de pais com mais de 40 anos correm maior risco de desenvolver desordens mentais por causa de mutações genéticas, entre elas o autismo e a esquizofrenia. Até agora, a idade da mãe era o foco principal da atenção de cientistas e médicos. O estudo mostra que um homem de 20 anos transmite, em média, 25 mutações para os filhos. A partir daí, a cada ano, o pai transmite cerca de 2 mutações extras. Aos 40 anos, são 65. A explicação está no fato de que o homem não para de produzir espermatozoides, que podem sofrer mudanças com o passar dos anos. As mutações genéticas não são sempre ruins. E o próprio estudo afirma que, isoladas, elas têm pouco efeito. Especialistas ouvidos pela revista Nature disseram que os resultados não devem causar grande preocupação entre os homens que desejem ser pai depois dos 40 anos. Explicam que há 3 bilhões de conexões no código genético humano e o número de mutações não passa de algumas dezenas. Falando ao Jornal Nacional da Islândia, o responsável pelo estudo, o professor Kari Stefansson, alertou que os governos devem levar a sério campanhas públicas para incentivar os pais a ter filhos mais jovens, seguindo o modelo do que já se faz com as mulheres. Voltando para o Brasil no esporte, o presidente da CBF, José Maria Marim, exonerou hoje o chefe da comissão de arbitragem, Sérgio Corrêa. A decisão foi motivada pelo erro do árbitro assistente Emerson de Carvalho, que deixou de registrar 3 impedimentos no mesmo lance, o do segundo gol do Santos, na vitória por 3-2 sobre o Corinthians no último domingo. Aristeu Leonardo Tavares é o novo chefe da comissão de arbitragem. A invasão das mulheres nos canteiros de obras. E confusão na Marcha do Sem Terra em Brasília. Um tipo de assalto diferente tem chamado a atenção em São Paulo. E hoje a polícia prendeu uma dupla que agia em canteiros de obras. Um carro parado com as portas abertas na Zona Sul. Os 2 homens presos estavam vestidos como operários de uma construtora. Eles tinham acabado de roubar esta ferramenta, usada para quebrar pisos de concreto. Aproveitaram a distração do dono de uma obra. No momento eu imaginei que jamais, 11 horas da manhã, 11h30 da manhã, você está num lugar trabalhando e simplesmente o cara vem e te leva uma ferramenta de trabalho.
Edivaldo avisou o sócio e os dois tomaram uma decisão. Peguei o carro e saímos em perseguição continuada. Eu dirigindo e ao mesmo tempo no volante, dando a placa do carro, as características dos bandidos e tanto o percurso, o trajeto a ser percorrido com eles. Foram 10 minutos percorrendo 6 ruas e avenidas. Um risco, segundo a PM. Nesse caso, a vítima teve uma certa distância e foi passando as coordenadas. Eu acho que os indivíduos não perceberam ser perseguido, mas perseguir um marginal armado sempre é um risco. Os ladrões agiam com carro próprio. Para evitar que alguém descobrisse, as placas eram cobertas por fitas adesivas. Os roubos de ferramentas têm sido frequentes na zona sul da capital. Os ladrões agiam como se fossem funcionários de empresas. Os disfarces são camisetas encontradas dentro do carro. Outras vítimas apareceram na delegacia. Chegaram e falou, dá licença aí que vocês perderam. Isso aqui nós estamos levando. Dessa vez os ladrões se deram mal e o comerciante voltou para a obra com a britadeira. No setor da construção civil tem crescido muito também a presença de mulheres nos canteiros de obras. A vassoura e a pá, elas já conhecem bem. Mas a habilidade com a colher de pedreiro, Silvia adquiriu há poucos meses. Treina, colher de pedreira, martelo, né? É diferente, é uma coisa diferente. Mas dá pra gente aprender direitinho. A ex-vendedora é uma das 200 alunas de um curso que prepara mão de obra especializada para a construção civil. Ao longo de 4 meses, elas aprenderam a pintar e a assentar pisos e azulejos. E não é que preparar a argamassa é quase como misturar a massa de um bolo? Mais ou menos, mas é mais forte. O canteiro de obras virou sala de aula para as alunas que, depois da teoria, estão vendo de perto as dificuldades de uma obra. Aqui elas carregam saco de cimento, caixa de cerâmica, pegam mesmo no pesado, mas garantem, dão conta de tudo. A gente sempre ouve falar que a mulher é mais detalhista, tem mais caprichosa e realmente a gente está vendo aqui, chegando à conclusão que é mais do que eu pensava. A participação das mulheres na construção civil cresceu mais de 8% nos últimos 18 meses. Em 2011, eram 221 mil trabalhadoras. Até julho de 2012, elas já são 239 mil. Há 10 anos, fora do mercado de trabalho, Rosângela decidiu buscar na construção civil uma nova profissão. Está sendo uma oportunidade única que a gente não tinha antes de ter um trabalho formal, profissional, que é o mais importante. Até Dona Ana, aos 65 anos, decidiu fazer parte dessa turma. E aí, vai querer trabalhar na construção civil? Mas na hora, eu quero subir lá naquele trem lá, ó. Quero subir dentro daquele balanço, até lá em cima. É meu sonho subir lá. No mercado financeiro, a cotação do dólar subiu para R$ 2,09. O Banco Central dos Estados Unidos deu indicações de que pode adotar novos estímulos à economia do país. A Bolsa de Valores de Nova York encerrou em queda e a de São Paulo em alta. Cerca de 7 mil trabalhadores rurais, índios e quilombolas fizeram uma marcha até o Palácio do Planalto. Os manifestantes ocuparam uma das principais avenidas de Brasília. Na chegada ao palácio, houve confusão e a tropa de choque foi chamada. Algumas grades de segurança acabaram derrubadas. Um grupo de mulheres entregou uma lista de reivindicações ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. Os manifestantes pedem investimentos no campo e agilidade na reforma agrária. Foi libertado em Altamira, no sudoeste do Pará, o fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, condenado a 30 anos de prisão pela morte da missionária americana Dorothy Stang. Ele deixou a prisão por força de uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Regivaldo deve aguardar em liberdade até que se esgotem todos os recursos da defesa. Dos outros 4 condenados pelo crime, 2 cumprem pena em regime semiaberto, 1 em prisão domiciliar e 1 está foragido. Na Síria, o exército enviou tanques para subúrbios da capital Damasco e bombardeou vários bairros dominados por rebeldes. Segundo ativistas, 47 pessoas foram mortas. Nesta quarta-feira, a ONU acusou o Irã de fornecer armas à Síria para ajudar o governo a reprimir os opositores. O conflito começou há 17 meses como uma revolta popular e se transformou numa guerra civil. Agora, a violência cruza a fronteira e faz vítimas no país vizinho, o Líbano. Pelo 3º dia seguido, houve enfrentamentos de milícias a favor e contra o presidente sírio Bashar al-Assad. Já são 10 mortos e mais de 100 feridos.
O primeiro-ministro britânico David Cameron disse hoje que concorda com o presidente americano Barack Obama sobre rever posições contra a Síria se o regime de Bashar al-Assad usar armas químicas. Na última segunda-feira, Obama ameaçou intervir militarmente na Síria, gerando com isso protestos da Rússia e da China. O líder espiritual budista Kalu Rinpoche está no Brasil. Ele viaja pelo mundo e usa a internet para divulgar a religião. Foi de tênis, bermuda, camiseta e fones de ouvido que o líder espiritual budista desembarcou em Brasília. Essa é a segunda vez que Kalu Rinpoche vem ao Brasil. A primeira foi ainda garotinho, aos 4 anos de idade. Agora, ele voltou aos 21. O novo Kalu já foi reconhecido pelo Dalai Lama como a reencarnação do velho Kalu, um líder religioso responsável por difundir o budismo mundo afora logo depois da Segunda Grande Guerra. Ele morreu em 1989 e teria voltado um ano depois, então como novo Kalu, para dar continuidade a esse trabalho. Além das viagens, o novo líder usa a internet como aliada para conversar com gente do mundo todo. Kalu tem perfil em rede social e blog também. Ele diz que é uma maneira de se conectar não só com os jovens. Com quem ele conversa, tenta explicar que o budismo requer tempo e paciência. Ele acredita que o egoísmo seja a causa das guerras. Para ele, os homens precisam primeiro entender a si mesmos para assim poder cuidar dos outros. Kalu Rinpoche vai ficar 2 semanas em Brasília para conversar não só com quem segue o budismo, mas também com aqueles que querem saber mais da religião. Ele encerra o bate-papo dizendo que ao aceitar a vida como uma passagem e ao assumir as responsabilidades, tudo se torna mais simples e melhor. O Jornal Nacional está terminando aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã.